Boa tarde. O café, outro motivador de mudança para a vida dos brasileiros. Nós terminamos a nossa aula da semana passada falando sobre todo esse processo de escravidão ao qual o Brasil passou e como era o dia a dia dentro de um engenho. Bom, concluímos a nossa aula, onde coloquei para vocês sobre a crise no primeiro ciclo econômico do Brasil, da cana-de-açúcar. Coloquei para vocês sobre a mineração. Agora, nessa aula, a gente vai ver sobre o café. Outro motivador de várias das mudanças que foram acontecendo no Brasil. Bom, chega ao Brasil o café. E com ele, grandes mudanças na vida das pessoas que viviam aqui no Brasil. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a plantar o café. A primeira mudinha de café que veio para o Brasil parou ali no Rio de Janeiro. E foi lá no Rio de Janeiro que eles começaram o plantio do café. Nessa época não se tomava o café. O café nessa época era planta ornamental, enfeitava os grandes casarões da época. Diante disso aí, como que aconteceu esse processo da cafeicultura no estado do Rio de Janeiro? A mão de obra no momento era escrava, o pagamento do escravo era o PPP, pau, pão e pano. Pau para apanhar, pano para se vestir e pão para se comer, tá? O transporte do café até os portos era feito no lombo de mulas velhas. Bom, diante disso aí, toda a técnica empregada aí no processo da cafeicultura, no plantio do café, era primitivo, era arcaico. Então, era enxada, fazia as covas, plantava, a produção era menor. Bom, diante disso, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as coisas vão se transformando, a cada dia vai melhorando mais. Então, o café desce do Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba, até chegar no Oeste Paulista. Então, chega no estado de São Paulo. Quando o café chega no estado de São Paulo, ele dá de cara com quem? Com Irineu Evangelista. Irineu Evangelista era apelidado de Barão de Mauá. A partir daí, uma nova realidade. Por quê? Porque o Barão de Mauá, ele era fazendeiro, banqueiro, mais tarde ele se tornou industrial também. Então, ele tinha condições de prosperar com o café ali no Oeste Paulista. Diante disso, o que aconteceu? Quem foi trabalhar no café no estado de São Paulo, mais precisamente ali no Oeste Paulista? O imigrante. A mão de obra do imigrante era assalariada. O Barão de Mauá mandou construir as locomotivas para transportar o café das fazendas até o porto. Observa vocês, que um novo estilo de vida, uma nova realidade. Diante disso aí, a produção o quê? Aumentou. A produção aumentando, o Brasil se torna o maior exportador de café. Quem mais comprava o nosso café nesse momento áureo aí do café era os Estados Unidos. Ele era o nosso comprador número 1 de café. Diante disso aí, desse auge, dessa prosperidade com o café, o que aconteceu? Várias mudanças foram acontecendo. As cidades também começaram a mudar. Por quê? Junto com essas mudanças vieram as ferrovias, as cidades começaram a crescer, tinha mais população vivendo na cidade, o comércio ficou mais forte,
As ruas passaram a ser iluminadas com gás, já tinha água encanada, já veio o esgoto também. Os fazendeiros enriquecidos com o café foram chamados de barões do café. Ninguém nascia barão do café. Ele se transformava num barão de café por conta da grande quantidade de café que eles plantavam. Esses barões do café, eles deixavam as fazendas e iam morar nas cidades. Eles iam morar nas cidades porque eles construíram nas cidades palacetes para morar, luxuosíssimos, tá? Vidros coloridos, cerâmica francesa, lustres de cristal vindos da Europa, louças de porcelana chinesa e francesa, talheres de prata, enfim, uma luxúria sem fim, tá? Socialmente, a vida que também se transformou por conta de que surgem os cafés, né? Os cafés eram os lugares onde as pessoas saíam à tarde para tomar um lanchinho, né? Então surgem os cafés, muitas festas, jantares assim, cheio de pompas, né? Eles gostavam muito também de saraus. A vida, né? Então, o jeito de ser e de viver estava totalmente sendo modificado por conta dos barões do café. Bom, os barões do café, embora eles vivessem nas cidades em palacetes com muito requinte, com muito luxo, eles também passavam uma parte da vida deles nas fazendas, porque eles tinham que gerenciar toda a produção do café. E lá nas fazendas também, eles construíram casarões chiquérrimos também, porque eles também passavam uma boa parte do tempo lá. Então, assim, esses casarões foram preservados. E hoje esses casarões passaram a pertencer ao patrimônio histórico, tá? Se ele é patrimônio histórico, ele não pode ser tombado. Por exemplo, Campinas é uma cidade do estado de São Paulo, onde grande parcela ali dos barões do café moraram ali. Então, lá ainda tem palacetes que um dia os barões do café viveram, que hoje se transformou no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em museus. Eles não podem ser tombados, tá? Então, eles se transformaram em patrimônio histórico. Isso, quem faz isso, né, é por meio de órgãos governamentais, certo? Bom, embora o café tenha trazido esse tanto de melhoria aqui para a população do Brasil, assim, tinha os palacetes, os casarões, muito luxo de um lado, mas por outro, as ruas ainda eram de terra, as estradas também eram de terras, faltava higiene, eram fétidas. E o governo se via na necessidade de tentar reorganizar todo esse espaço, tá? Diante disso aí, ele tomou algumas medidas. Por exemplo, ele pegou as pessoas com menos renda, tirou ali do centro da cidade e colocou para outro lado da cidade. Inicia-se outro problema aí. Começou o quê? A favelização. Quando tirou-se ali da cidade e levou para outro lugar, junto com isso aí veio um problema social que foi a favelização. Bom, isso nas cidades, né? E agora no campo? Será que houve melhoria para a população do campo? Também não, tá? Tanto que a população do campo migrava para a cidade em busca de melhores condições de vida, tá? Então, assim, de um lado, todo o requinte, todo o luxo dos barões do café, do outro lado, a pobreza também, tá? Então, foi um ciclo econômico áureo, né? Onde os barões do café se enriqueceram muito
Economicamente, foi o início, né, da ideia de começar a se industrializar aqui no Brasil, principalmente o café. E o Barão de Mauá, tá? Ele também se tornou industrial por conta de que as primeiras indústrias que surgiram também eram deles, era dele. Foi ele que mandou também construir essas indústrias. Foi uma indústria de saco, porque ele também tinha que ensacar o café, que já era tipo exportação, né? Os Estados Unidos, o nosso maior comprador do café. Até a próxima aula.